Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está, digno. Em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei. Correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está, digno. Em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos, cantaremos. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está, digno. Em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei te adorar. Digno. Digno. Amém. Que Amém. nosso Deus seja digno da nossa adoração e do nosso Amém. louvor. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. Tem um ditado em inglês que diz o seguinte, que a pontualidade é a virtude dos príncipes e das princesas. Obrigado pela sua pontualidade. Obrigado porque vocês estão aqui pontualmente para iniciarmos este culto jovem para a honra e glória de Deus. Amém. A nossa expectativa é que os nossos cultos jovens sejam, em nossos cultos jovens nós sejamos pontuais, porque somos jovens de valor. Então vamos cantar todos em pé com entusiasmo este hino que foi um marco, é um clássico já dos hinos jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Somos jovens de valor, é um clássico nosso. Então vamos ficar em pé e cantarmos juntos com entusiasmo. Há quem diga que o amor
é difícil de encontrar. Há quem diga que ele não existe mais. Há quem diga que viver sem amar não tem razão. Há quem diga que a esperança já se foi. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Há quem diga que o amor é difícil de encontrar. Há quem diga que ele não existe mais. Há quem diga que viver sem amar não tem razão. Há quem diga que a esperança já se foi. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Amém. Vamos nos colocar de joelhos? Santo e poderoso Deus, nós somos gratos a Ti, porque estamos reunidos, o grupo de Teus filhos, para Te buscar em espírito e em verdade. Queremos Te pedir uma bênção especial sobre essa programação que está começando agora, que o Senhor venha fazer parte entre nós dessa programação e tudo que for falado, dito, possa ser como bálsamo para as nossas vidas. Nos ajude a cada dia a Te servir melhor, da melhor maneira possível, porque sabemos que somente Ti é digno da nossa adoração. E seja com todos que estão aqui, aqueles que estão por vir também, que o Senhor possa trazê-los em paz e em segurança, e que o Senhor possa nos dar um restante de sábado feliz na Tua doce companhia. Perdão, Pai, se há em nós alguma falha, algum pecado, são bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos felizes com a presença de vocês. Este culto jovem, conforme anunciado, está aí no banner, está aí na arte. O que nós propomos aqui, nós abrimos aqui um painel, Jovens Adventistas no Terceiro Milênio, né, desafios, ameaças e oportunidades. Eu gostaria de pedir que o Yara repetisse para mim o hino Lar, Meu Lar. Repete aí a título de mensagem musical, até que nós nos organizemos aqui e tenhamos solos, duetos, quartetos e, quem sabe, até um grupo. Tá certo? Então vamos louvar a Deus com esta... Eu vou ajudar a Vanessa na medida do possível.
de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Não mais tristeza e nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Cantarei por aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Amém. Amém. Quanta generosidade da Cristiane e da Vanessa. Muito obrigado, que Deus seja louvado. Vocês são maravilhosos, todos vocês são sensacionais. E eu quero entrar direto no tema. Eu gostaria que a Yara projetasse, eu preparei um PowerPoint, e é esse PowerPoint que vai nos guiar. Então eu preciso passar para vocês algumas orientações. Então, como estava no banner anterior, vocês veem aí que está aí o painel Jovens Adventistas no Terceiro Milênio, Desafios, Ameaças e Oportunidades. Então, nós precisamos definir o que é painel e também entender o papel dos jovens adventistas nesse terceiro milênio
que traz nesse novo tempo desafios enormes, ameaças que parecem nos esmagar, e também, conjunto com os desafios e as ameaças, vem também oportunidades que são muito importantes. Então, não pensa você que só há desafios na vida. Não, os desafios e as ameaças trazem consigo oportunidades. E ao final deste culto jovem, a minha expectativa é que nós tenhamos uma compreensão maior e melhor do nosso papel nesse cenário que o terceiro milênio nos propicia. Então, vamos avançar? Primeiro, eu quero definir para vocês, no nosso contexto aqui do culto jovem deste sábado, painel significa uma sessão estruturada onde um grupo pequeno de especialistas debate um tema específico diante de um público. Ele é guiado por um mediador e prioriza a troca dinâmica de ideias em vez de apresentação longas. Então, por que o primeiro culto jovem teve essa temática? Justamente para que eu possa ouvir vocês. Eu preciso ouvir vocês. Como é que eu posso fazer um planejamento de atividades ao longo dos meses que faltam, porque nós já estamos em agosto, final de agosto, vem setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. Mas pelo menos neste período de 4 meses, nós precisamos, então, ouvir vocês para saber o que fazer, tá certo? Outra definição que eu gostaria que vocês tivessem em mente está aí. No contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os desafios enfrentados pelos jovens adventistas no terceiro milênio podem ser definidos como a tensão entre a preservação da identidade doutrinária, histórica e a necessidade urgente da relevância cultural, exigindo um discipulado autêntico frente à secularização e o quê? O impacto digital e a busca por pertencimento sem julgamentos. Esse é o grande desafio, o macro desafio dos jovens adventistas no terceiro milênio. Aí está uma ideia para vocês, está uma ideia para nós aqui. Bom, esse é o primeiro desafio, vamos ver se a gente consegue aqui. Precisamos definir também ameaças. O que são as ameaças? Eduardo, leia para mim, por favor. Parece intransponível, ou não é? Um grande desafio. Bom, mas desafios e ameaças trazem juntamente as oportunidades. Alguém gostaria de ler aí? Eu gostaria que a Esté lesse para nós, por favor, Esté. Consegue ler? Alguém que está aqui mais próximo? Do que foi dito até agora, vocês entenderam? Está claro para vocês algumas definições, essas definições? Então vamos avançar. Orientações preliminares.
Este painel contará com a participação, eu defini 3, então eu quero convidar aqui à frente para sentar naquelas cadeiras, primeiro o Eduardo. Eduardo, por favor, ocupe um lugar ali dos 3. O papel do público interativo, ou seja, eu quero ouvir vocês. E a dinâmica, pede-se que evitem longos discursos, favorecendo o diálogo fluido, evitando fala engessada e dogmática, tá certo? Então, eu quero chamar aqui a Esté, também para compor aqui. A Esté. Não tem problema, Esté, fica à vontade, sem julgamento, pertencimento sem julgamento. E eu quero chamar aqui a Vanessa também. A Vanessa. Pode pegar esse. Meu Deus. Eu gostaria agora de pedir que a Cristiane viesse aqui me auxiliar, por favor. Eu não sei se você tem papel e caneta na mão. Alguém tem papel e caneta aí? Papel e caneta. Eu estou correndo porque hoje o sábado tá muito... a dinâmica tem que ser muito... A objetividade tem que ser a marca registrada desse culto jovem aqui nessa tarde, porque nós temos 2 programações. Então, a Cristiane vai secretariar, vai fazer o papel de secretária. Eu não vou tirar o Iara lá da Sonoplastia, porque ela é a secretária da igreja, mas a Cristiane vai secretariar aqui para nós. Tá certo? Bom, precisamos entender que no 3º milênio, os jovens adventistas são definidos como uma geração digital, conectada e protagonista da missão, que busca integrar sua identidade profética e escatológica às demandas de uma sociedade urbana, plural e pós-moderna. Mais do que um grupo etário, eles são vistos como agentes ativos no cumprimento do Evangelho. Segundo aspecto que eu gostaria que vocês verificassem, agora eu preciso da participação de vocês. Tendo tudo isso que foi dito em vista, eu preciso agora que, começando pelo Eduardo, eu preciso listar, Eduardo, no contexto da Igreja Adventista, aqui do setor Buritis, 5 desafios. Então, você pode listar um desafio e a Cristiane vai anotar o desafio que você falar, tá certo? E depois nós vamos transcrever o que a Cristiane colocar aqui no papel para o slide. Esse slide depois será projetado num segundo encontro, onde nós listamos os nossos desafios, identificados por 3 especialistas no Ministério Jovem, tá certo? Eduardo, Esther e a Vanessa. Tá certo? Então, eu quero que o Eduardo fale um, a Esther outro e a Vanessa outro desafio. Eu vou começar pelo mais básico, Rubens. Para mim, a Igreja do Setor Buritis, e entenda que eu estou falando aqui como alguém que assiste mais de longe do que de perto, porque eu acompanho vocês mais ali por Brasília. Mas conhecendo o eleitorado, como eu conheço aqui, tendo nascido aqui nesse meio, se eu tivesse que definir o problema número 1 da Igreja do Setor Buritis, hoje, seria a necessidade do retorno mais básico à palavra. Eu vejo que se nós fizéssemos uma pesquisa, não só com os jovens, mas com os pais dos jovens, com a classe dos adultos, quem tem o hábito do ano bíblico e do culto doméstico, eu chutaria 5% da igreja. Então, o primeiro
primeiro desafio que você lista, a gente poderia colocar de forma sintética. Primeiro desafio, foco no estudo da Bíblia. Ou retorno à palavra. Ou retorno à palavra. Quer dizer, nos nossos cultos jovens, o estudo da Bíblia está no centro das nossas ações. Eu acho que sim. É isso? Tá. Vocês entenderam o primeiro desafio? Não? Eu gostaria agora que os meus irmãos, é claro que nós estamos muito entusiasmados com esse primeiro JA agora, né? Esse JA que está acontecendo aqui, é um desafio, obrigado por vocês estarem aqui, mas na presença de Deus vamos nos aquietar agora, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então vamos ouvir a voz do silêncio, por favor. Por favor. O Eduardo falou que nos nossos cultos jovens o foco é no estudo da palavra. Você conseguiu colocar? Retorno da palavra. Esté, o desafio número 2. Um desafio que você consegue listar para o Ministério Jovem aqui do setor Buritis. Você fala esse desafio para a gente trabalhar nos cultos jovens? Ou, no geral, no Ministério Jovem? Eu acredito que uma coisa que a gente pode até trabalhar melhor é a questão da conexão, né? Conseguir conectar mais uns com os outros. E isso pode ser feito através, talvez, de uma visita, né? Eu falo por mim própria. Às vezes, assim, a gente sentiu falta de alguém hoje no culto. Será que a gente não poderia mandar uma mensagem, uma ligação, uma ida até a casa da pessoa? Porque, assim, quando a gente não vem, às vezes a gente sente falta disso. Não um julgamento. Por que você não está indo na igreja? Mas, nossa, eu senti a sua falta. Posso ir te buscar? Vamos no JA à tarde? Então, assim, essa palavra de por que você não veio e eu senti a sua falta, eu acho que faz diferença. Então, eu colocaria aí, né, a questão da conexão mesmo. Tá, então nós poderíamos colocar como redigir para colocar no desafio 2. A redação poderia ser visitas aos jovens ausentes, presencial e digital? Visitas aos jovens ou irmãos ausentes, presencial, de forma presencial ou virtual. Colocou, Cristiano? Não, o que a Esté falou. Isto, positivo. Vanessa, por que eu chamei o Eduardo aqui? O Eduardo não precisa apresentação, está intrinsecamente ligado com o Ministério Jovem, a Vanessa e a Esté, todos envolvidos diretamente com o Ministério Jovem da APLAC. E Vanessa com Desbravadores. Com Desbravadores. Eu queria chamar aqui também o Eliardo, mas o Eliardo não veio. Eu queria pegar o Eliardo aqui dessa tarde, mas ele não veio. Eu vou pegá-lo depois. Eu acredito Vanessa. que, como o Eduardo falou, né, trazer o pessoal, o Clube de Desbravador, para ser mais participante da igreja, que eu acredito que a maioria do Clube de Desbravadores não são adventistas, as crianças não são adventistas. Isso, amém, pastor. Amém. A gente trazer eles, né, para não só no culto jovem, mas no culto pela manhã também, que a gente sente falta também. E outra coisa que o Edu tinha falado aqui agora sobre o estudo do espírito de profecia, né? Eu tenho muitas dúvidas quando eu começo a ler os livros do Espírito de Profecia. Eu acredito que a gente, em grupo, né, a gente pode sanar mais as dúvidas que a gente está quando a gente estuda e não entende. Tá certo. Então, como é que nós poderíamos colocar no desafio 3? Resumindo. Eu acho que o que a Vanessa quis dizer é que uma coisa que a gente conversa muito é a comunidade abraçar o clube, né, apadrinhar essas crianças. E eu acho que já parte até para o ponto 4 ali, que é uma coisa que nós três conversamos, que é a necessidade de aprofundar nas profecias. Tanto nas profecias escatológicas, quanto no dom de Ellen White, que é uma coisa que eu também acho, Rubens, que se a gente perguntar não só para os jovens, mas para os adultos da igreja, nós vamos ter ali uns 10% que sabem explicar e falar. Então, eu acho que a fala da Vanessa já tem o 3 e o 4 ali, que seria ver o clube como um alvo missionário, porque são os jovens de amanhã, são adolescentes hoje, e o 4, aprofundar
no espírito de profecia, que é a base dessa igreja, de onde ela nasceu. Então poderíamos emendar no desafio 1, que seria foco no estudo da Bíblia, e espírito de profecia, e o desafio 3 seria inserir os desbravadores em todas as atividades e ações do Ministério Jovem, especialmente neste espaço que nós temos do culto jovem. Sim, os demais cultos. É que nós estamos aqui pensando mais focado no culto jovem, tá certo? Porque a gente vai replicar isso para todos os cultos oficiais da igreja. Exato. Por que eu estou querendo emendar lá desafio 1, 2 e 3? Para deixar os desafios 4 e 5 para a igreja. Tá certo? Eu gostaria que a igreja participasse também, sugerindo, identificando os nossos desafios aqui. Desafio 4 e o desafio 5. Aqui nesta ala, quer sugerir um desafio que vocês identificaram na sua experiência, nas suas atividades, no seu dia a dia? Esta ala aqui pode sugerir aí um desafio número 4. A gente está falando aqui do Ministério Jovem, por favor, tenha os jovens, dos jovens para toda a igreja, mas pense no problema, na problemática jovem. Na morte. Tá certo. Andreina, eu poderia colocar assim, ou a Cristiane está secretariando aqui, colocar como regularidade nos cultos jovens. Cultos jovens regulares. Tá certo? Aqui a Andreina sugeriu o desafio 4, a regularidade do culto jovem. Aqui nesta ala aqui, qual o desafio que vocês identificam no Ministério Jovem? O grande desafio. Internet, e eles não procuram a parte que é a Bíblia, a parte espiritual. Aí o culto jovem, porque trocou alguns desafios aqui no culto para coisas em casa, para que levassem eles ao estudo da Bíblia e à oração, porque se eles estiverem acompanhando, eles fortalecem para poder estar aqui. Irmã Rosilene, quando eu era aluno do primário da Escola Batista, aqui em Campos Belos, eu lembro que a minha professora passava assim, dever para casa. Você está sugerindo isso? Tá certo. E pegando sim. E pegando o gancho da irmã Rosilene, Rubens, Sim. eu estava aqui comentando com os meninos aqui que na igreja em que eu frequentava, no culto jovem, todo ano a gente faz o ano bíblico, né? E fazia, né? Que hoje em dia está meio complicado. Mas durante o ano a gente faz o ano bíblico, né? E no culto jovem, as perguntas que faziam refletiam o que você estudava durante a semana na lição e no estudo da Bíblia, né? Então, se você estudou, vamos colocar, né, de Gênesis 1 até o 20, as perguntas que seriam feitas de acordo com Gênesis 1 até o 20. Então, isso também induz a pessoa a querer estudar, entendeu? Porque, querendo ou não, vai chegar aqui, vai ter uma premiação e a pessoa fica, né? Não só pela premiação, mas também para edificar também a vida da gente, que a gente precisa também buscar e estudar. Tá certo. Então, aqui essa ala sugeriu como desafio
tarefa para casa. Conectar Estudo nas suas casas, nas casas. conectar o culto com a atividade doméstica. Doméstica. Pode colocar. Isso aí, irmã Rosilene, como você é autora da ideia, o que o Eduardo falou reflete o seu pensamento? Então, pode redigir do jeito que o Eduardo sugeriu ali, a redação? Tá. Como é que ficou aí, Cristiane? Por favor. Os cinco desafios. Rubens, e se você me permite, eu deixaria o 6º desafio intrínseco, mais assim, subentendido. Aham. O tempo em que eu fui diretor jovem aqui, a realidade era outra. A gente vivia uma pandemia. E a pandemia teve essa capacidade de fechar o mundo, mas deixar a igreja conectada, né, e o medo e tudo aquilo, enfim. Então era mais fácil a gente viver em comunidade. Então, naquela época, naqueles 2 anos, o nosso desafio era mostrar para os jovens lá de fora que a gente era atrativo o suficiente para tê-los aqui dentro. Então, eu acho que hoje, como 6º desafio, é a gente não pregar só para os convertidos. É a gente pegar esses 5 desafios e chamar os meninos, os amigos dos jovens da igreja, da escola, da faculdade, de lá de fora, e inserir aqui dentro. Okay. Então, seja no clube de desbravadores, seja no departamento de saúde com a ASA, seja no Ministério Jovem, mas mostrar para esse público jovem lá de fora que é tão conectado. Você sabia que a minha igreja tem uma plataforma de vídeos chamada Feliz Seven Play? Você sabia que a minha igreja prega o vegetarianismo, sabe? Ser atrativo o suficiente para ser um chamariz para esses meninos. E aqui dentro a coisa se desenvolve. Flui melhor. Então, eu quero ouvir agora. Ótimo, Eduardo. Tá anotado aqui, mas vamos. Eu quero. 6, coloca 6 aí. Resume aí, Eduardo. Sermos atrativos o suficiente para o público externo, para os jovens de fora da igreja. Atrair o público externo, que a gente precisa ter uma estratégia para atrair o público externo, correto. Bom, dito isso, você pode passar o resumo aí dos desafios para a igreja? Por favor. A Cristiane está nos secretariando aqui, então faça o resumo aí dos nossos desafios. O primeiro desafio do Eduardo é a necessidade do retorno à palavra. O segundo desafio, que foi a Esther, é conectar mais uns com os outros, visitar mais os jovens. E a Vanessa foi a comunidade abraçar mais os desbravadores e aprofundar no espírito de profecia. A igreja, a nossa irmã Andreina, falou o desafio que é os cultos jovens regulares, né? Não fazer só uma vez na vida e outra. E a irmã Rosilene também falou que é conectar o culto com a atividade doméstica. Rosilene Ferreira. Identifica a Rosilene, porque tem 2 Rosilenes aqui para não... Depois, exato, tá bom? Obrigado, Cristiane. E o 6º, por favor. O 6º, o nosso irmão Eduardo falou que é para colocar mais atrativos o suficiente para o público externo. Não pregar crente para crente, tá certo. Obrigado, Cristiano. Eu vou voltar aqui. A definição das sugestões que vocês colocaram, que a igreja colocou, vamos ver se estas sugestões que vocês deram estão alinhadas com a definição. No contexto, a definição é desafios. No contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os desafios enfrentados pelos jovens adventistas no terceiro milênio podem ser definidos como a tensão entre a preservação da identidade doutrinária, histórica, e a necessidade urgente de relevância cultural, exigindo um discipulado autêntico frente à secularização, ao impacto digital e à busca por pertencimento sem julgamentos. Fechou aí? Podemos avançar, então? Dito isso, eu quero passar agora para, no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do setor Buritis, quais são as nossas ameaças? Eduardo, você pode sugerir aí
uma ameaça que pesa, que paira por sobre os jovens? Eu acho que não só sobre os jovens, mas eu venho falando, até no nosso grupo da igreja eu já externei isso. Eu acho que a maior ameaça que hoje, enquanto Obrigado, pastor. não só igrejas, mas o público, o mundo tenta entender essa mentalidade pós-pandemia, é o que a Esther comentou. É as pessoas voltarem a ter prazer em conexões comunitárias. Porque após a pandemia nós perdemos isso. E eu digo isso porque recentemente eu li um artigo na Folha de São Paulo sobre uma cantora secular muito famosa, talvez a mais famosa do mundo inteiro, e o artigo era que ela escreveu uma música no disco novo dela, e nessa música ela dizia que não entende a geração atual. Porque nos anos 80, 90, 2000, as pessoas tinham prazer, né, no mundo afora de se reunir nos shows, nas discotecas, nas festas, e hoje eles perderam esse prazer. Eles preferem ficar em casa, no celular, como a Rosilene falou. Então, para mim, hoje, o principal desafio não é só da igreja, é da sociedade pós-moderna. É tirar o adventista de casa. Não, nós estamos falando das ameaças. Ameaça. A principal ameaça É o comodismo doméstico. comodismo doméstico. Porque é muito fácil ficar em casa com a Netflix, a internet, o ar-condicionado, a transmissão, e o irmão, para mim, passa a ser um contato desnecessário. Ok, muito bom. Aqui, você está vendo que não há filtros aqui. Como o Eduardo fala, nós colocamos aqui. Como a Esther fala, nós colocamos aqui. Como a Vanessa fala, nós colocamos aqui. Como a igreja fala, vocês falam, nós colocamos aqui também. Não tem filtro, não tem uma ideia preconcebida do certo ou do errado. Nós vamos estudar isso com muito carinho. Sim. O que pesa, a ameaça número 1. A ameaça 1 seria sair da comodidade das nossas casas. Porque a zona de conforto paira por sobre a cabeça de todos nós como uma grande ameaça, né? Então, vamos aguardar a Cristiane anotar. Esther, eu quero ouvir a Esther também, por favor, Esther. Eu entendo como ameaça tudo aquilo que atrapalha, né, o bom andamento. Então, eu acho que uma ameaça na nossa realidade é a falta de tempo, né? Espera, você quer... Só um minutinho, Esther. Ameaças. Reprisando. A definição de ameaças. No contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as ameaças enfrentadas pelos jovens no terceiro milênio são definidas por pressões socioculturais, tecnológicas e ideológicas da pós-modernidade, que promovem o afastamento da fé, o relativismo doutrinário e a erosão da identidade e do senso de pertencimento denominacional. Dito isso, a Esther tem a oportunidade de listar a segunda ameaça. Então, eu continuo refrisando que eu acredito que a falta de tempo seja uma ameaça, né? As prioridades. Porque muitas das vezes a gente coloca tudo como prioridade, eu falo como uma realidade, né? Claro. Por ser jovem, uma realidade é a falta de tempo. Então, a gente coloca várias outras coisas como prioridade e talvez deixa a casa de Deus, as coisas de Deus, por último. Então, talvez uma ameaça seja isso, mas rever essas prioridades, né? Que a gente pode fazer para... Tempo é uma grande ameaça na visão da irmã Esther. Tempo. Especialmente para a Vanessa e a Esther, que são enfermeiras, profissionais da área de saúde, plantonistas, muitas vezes, qual é o tempo que elas têm? Isso exerce uma ameaça muito grande sobre todas as nossas atividades denominacionais. Perfeito. Conseguiu anotar? Sim. A Vanessa. Vanessa, que tem toda, além da experiência, ela é líder de desbravador. É fundamental que eu ouça o que a Vanessa tem para dizer.
uma ameaça que eu vejo. É, o celular e o tempo também, né? Que às vezes a gente programa uma atividade com tanto empenho, né? E chega isso, trazendo também aqui para a igreja, não só para o Clube dos Desbravadores, né? Chega, as pessoas não vêm. Então, assim, você passa a semana inteirinha programando o que vai fazer no dia, e chega no dia da reunião, alguns faltam, não falam porque faltou. E, assim, o compromisso, né? Não tem comprometimento. Eu acredito que a gente pode, uma ameaça pode ser o compromisso, né? Que a gente Compromisso. Você está se referindo à presença e assiduidade e pontualidade nos eventos do Clube Isso. de Desbravador e no Não só no clube, mas como na igreja também, né? nos eventos da igreja. Sim, também, porque hoje a igreja estava linda, né? Não sei se vocês puderam notar, a igreja hoje estava linda. E quando chega dia de domingo e quarta-feira? Os rostinhos que a gente vê aqui durante o sábado. Sim, desconfirma, né? Então, assim, que a gente possa ter mais assiduidade, mais compromisso, porque o que a gente está fazendo não é para nós. A gente tem que colocar isso na cabeça. Eu não estou fazendo para a Vanessa, eu não estou fazendo para a Esther, não estou fazendo para a Magnólia, não estou fazendo para a Marilene, não estou fazendo para Deus. E quando a gente vai fazer as coisas para Deus, tem que ser bem feito. Porque assim como Deus faz para a gente bem feito, a gente também tem que fazer bem feito para Ele. Eu tenho certeza que Ele tem prazer nisso. Muito bem, gente. Veja. Você conseguiu anotar, da Vanessa? Comprometimento, presença, assiduidade e pontualidade. Bom, são 16 horas e 45 minutos. Eu prometi acabar esse culto jovem antes da programação lá na Dona Ceicinha, tá certo? Eu vou pegar mais 5 minutos e vou encerrar. Tá certo? Vamos cantar o hino e vamos encerrar. Mas eu quero ainda identificar aqui com essa ala aqui da igreja a quarta ameaça. Sim, irmão Mário Osvaldo? Ameaça. Isso. Talvez pode haver uma incoerência entre como nós decoramos e nós dizemos. Eu acho que talvez esse é uma grande ameaça que nós caímos de das pessoas terem uma visão da gente como, na verdade, a gente está sendo visto com outros olhos. Por quê? Porque o nosso testemunho agora, quando os seus lados, você oportuniza a influência da sociedade, a gente vê que quando chega em datas comemorativas, como, por exemplo, as festividades de São João, a gente quer muito fazer coisas parecidas com o que o mundo faz. E talvez esse é um grande desafio da gente preservar nossa comunidade, os jovens, nós como um todo, para não ser parecido. A gente quer tentar sempre evitar. Então, acho que talvez um grande desafio é como a gente vai blindar essa comunidade para que ela não deve se misturar, mas se misturar para influenciar e não seja identificada. Tá certo. Você conseguiu identificar, irmã Cristiane? Ele falou das palavras de blindar os nossos jovens da influência e da atração mundana, do mundanismo, da pós-modernidade, do mundanismo. Mas nas palavras do irmão Mário Osvaldo, mundanismo ou a influência externa do mundo lá fora, que acaba atraindo os nossos jovens e os membros da igreja, de uma forma geral, levando-os a afastar das reuniões regulares da igreja e até mesmo da própria igreja. E agora eu passo aqui para essa ala aqui, a quinta ameaça. Sim. Eu achei muito bom, porque eu queria ser jovem experiente. Quando a gente olha para a história bíblica, sempre um jovem, alguém mais jovem, traga mais
os jovens aqui estão sendo influenciados por coisas de fora e atraindo eles, em vez deles trazer eles para cá, de lá para cá, eles que estão indo, né? Então, então a ameaça que eu ia falar é parecida com a dele, que é de jovens influenciando outros jovens. Ok. Então, a quinta ameaça é a atração externa, que acaba confundindo com a ameaça 4, e que nós poderíamos, então, acrescentar no 4 e abrir para mais uma ameaça aqui, a quinta. Pode ser? Hã? Vocês têm a oportunidade de identificar mais a quinta ameaça. Já é a quinta. Então, vamos recapitular. Nosso tempo está encerrando. Eduardo falou, a primeira ameaça é sair da comodidade das nossas casas. Esther, a falta de tempo. A Vanessa, manter o compromisso firmado. Marosvaldo, blindar os jovens da influência mundana. Rosilene Ferreira, atração externa. Bom, isso diz tudo. Bom, eu tenho aqui, o próximo item seria as oportunidades. Eu vou tratar desse próximo item no sábado que vem. No nosso próximo culto jovem, eu vou ser pontual, tanto para iniciar o culto jovem, como para terminar o culto jovem. Então, eu prometi acabar a tempo da gente ir para a casa da dona Ceciana. No sábado que vem, nós vamos continuar com este painel, onde nós vamos identificar as 5 oportunidades que os desafios e as ameaças trazem consigo. Tá certo? Tá combinado? Vocês concordam? Da gente continuar no próximo sábado, no próximo culto jovem. Bom que você compila para a igreja visualizar os desafios e as ameaças. Positivo. A igreja tira as conclusões. Eu agradeço o Eduardo, eu agradeço a Esté e agradeço a Vanessa por ter composto a mesa aqui, né, para participar deste primeiro painel da igreja aqui adventista do 7º dia do setor Buritis. Eu espero que nós vamos escrever uma linda história com a participação de todos vocês. Muito obrigado a vocês 3. E agora eu peço que todos nós nos coloquemos em pé e vamos cantar com entusiasmo aquele, eu e a Esté e a Cristiane. E a Cristiane e a Vanessa, vamos então juntos aqui. Sábado que vem nós vamos continuar. Jovens Adventistas no terceiro milênio, desafio, ameaças e oportunidades. Somos jovens de valor. Há quem diga que o amor é difícil de encontrar. Há quem diga que ele não existe mais. Há quem diga que viver sem amar não tem razão. Há quem diga que a esperança já se foi. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a sua solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas e prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Há quem diga que o amor é difícil de encontrar. Há quem diga que ele não existe mais. Há quem diga que viver sem amar não tem razão. Há quem diga que a esperança já se foi. Nós somos jovens
mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas de prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Nós somos jovens de valor, mensageiros do Senhor, para trazer a este mundo a solução. Nós não queremos mais falar sobre drogas de prazer. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Hoje é tempo de falar do amor de Deus. Amém. Eu fiquei muito emocionado com a resposta positiva que a Igreja do Setor Buritis deu a este culto jovem de hoje. Então, eu gostaria de chamar aqui o pastor Felipe. Eu gostaria que ele fizesse a oração e verificasse com os seus próprios olhos que os jovens são jovens de valor, pastor. Amém. Eu estou muito feliz em ver que vocês estão dando esse pontapé inicial desse trabalho para os jovens. E eu oro para que esse número cresça e que a nossa igreja continue viva pela graça de Deus. Vamos juntos orar assim como estamos? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui no Santo Sábado, no culto vespertino do Ministério Jovem. Que o Senhor abençoe cada um que veio, que possamos, ó Pai, estar bem alinhados, sonhando com o futuro dessa igreja, trabalhando, Senhor Deus, com as novas gerações. Que o Senhor nos dê capacidade, que derrame sobre nós o seu Espírito. Permaneça conosco neste culto especial. Que sua presença esteja entre nós. Em nome de Jesus, amém. E vamos agora para a casa da Dona Ceicinha, porque lá nós temos, é agora, às 17 horas. Acabou, para a gente poder ir para a casa da Dona Ceicinha para o segundo momento especial lá, tá bom? Todos na